E se o maior problema da humanidade não fosse o mundo ao nosso redor, mas o coração dentro de nós? Essa é a afirmação direta, quase desconfortável do Salmo 53. Um texto curto, mas que desmonta uma das ideias mais comuns que as pessoas têm, a de que, no fundo, somos bons. Davi começa com uma frase forte. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Perceba, ele não está falando necessariamente de alguém que nunca ouviu falar de Deus. Ele está falando de alguém que vive como se Deus não existisse. É uma negação prática. É acordar, viver, decidir sem considerar Deus. E o resultado disso é descrito logo em seguida. Corromperam-se e cometeram abominação, e já não há quem faça o bem. Isso soa pesado e até exagerado. Talvez. Mas Davi não está falando de atos isolados, está falando da condição humana. E então ele amplia essa visão, dizendo o seguinte: Deus olha lá dos céus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há alguém que busque a Deus. É uma cena forte. Deus observando a humanidade, procurando alguém que por si só o busque de verdade. E o veredito vem logo depois. Diz assim: todos se extraviaram e a uma se fizeram corruptos. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Nenhum. Isso confronta diretamente a ideia de mérito humano, porque normalmente nos comparamos com outras pessoas e sempre encontramos alguém pior. Mas aqui o padrão não é o outro, é Deus. E diante da santidade de Deus, todos ficam aquém. Essa é uma doutrina que a Escritura apresenta com clareza. A depravação total. Não significa que o ser humano é o pior possível em todas as coisas, mas que o pecado afetou tudo: pensamentos, desejos, motivações, decisões. Nada está intacto, nada está totalmente puro. E isso muda completamente a forma como entendemos a vida. Porque se o problema está no coração, então não adianta apenas mudar o comportamento. Não adianta apenas tentar ser melhor. Precisamos de algo mais profundo. Precisamos de transformação. Mas o salmo continua. Davi olha para a realidade dos ímpios e pergunta: acaso não têm conhecimento os obreiros da iniquidade, que devoram o meu povo como quem come pão? Aqui vemos a consequência prática desse coração distante de Deus. Injustiça, exploração, indiferença. Quando Deus é ignorado, o próximo também é. E então vem uma mudança de tom no texto. Tomam-se de grande pavor, onde não há que temer. Isso mostra algo interessante. Mesmo tentando viver sem Deus, o ser humano não encontra a paz. Há medo, há insegurança, há vazio. Porque fomos criados para Deus e viver sem Ele gera desordem interior. E então o salmo caminha para o clímax. Quem dera de Sião viesse já a salvação de Israel. Aqui está o ponto de esperança.
Depois de descrever a condição humana, Davi aponta para uma solução que não vem do homem, vem de Deus. Diz assim: quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, ou seja, a resposta não está em nós, está na intervenção divina. E isso nos leva diretamente ao coração do Evangelho. Porque séculos depois, essa salvação realmente veio, não como uma ideia, mas como uma pessoa, Jesus Cristo. Ele veio exatamente para isso, para fazer aquilo que ninguém conseguiu fazer. Viver sem pecado, buscar perfeitamente a vontade de Deus, cumprir toda a justiça. E então, na cruz, ele assume o lugar daqueles que falharam, ou seja, de todos nós. O Salmo 53 descreve a humanidade caída, mas Cristo revela a graça que nos levanta. Aquilo que não havia nenhum sequer capaz de fazer, ele fez. E agora, em Cristo, há algo novo. Um novo coração, uma nova vida, uma nova direção. Não porque nos tornamos bons por esforço próprio, mas porque fomos transformados pela graça. E isso muda tudo, porque agora não vivemos mais como aqueles que dizem no coração: não há Deus, mas como aqueles que reconhecem: Ele é tudo. A pergunta que o Salmo 53 deixa é direta e honesta. Você ainda confia na sua própria bondade? Ou já entendeu que precisa de uma salvação que vem de fora? Porque enquanto confiamos em nós mesmos, continuamos no mesmo lugar. Mas quando reconhecemos nossa condição, a graça se torna real e a salvação se torna viva. Pense nisso. Se essa mensagem falou com você, nos ajude curtindo, comentando, diz o que achou do conteúdo, compartilhando com outras pessoas que precisam, levando a mensagem adiante e continuando com a gente na jornada bíblica. Que Deus te abençoe.